Olá, tenebrosos, seres carcomidos pelos vermes. Eu sou Zumbilera e sejam mal-vindos ao programa de hoje. Prepare-se que as histórias vão fazer seus olhos pularem dos seus globos oculares e desrosquear o seu furico. Hoje teremos duas histórias assustadoras, um mistério e um relato assustador. Nossos convidados foram retirados de uma catacumba repleta de dejetos humanos, cobertos com saliva de morcegos com vitiligo. Aqueles que parecerem uma mortadela voadora, você já sabe, né? Mortadela no mercado do demônio! Eles receberam uma dose de laxante super poderoso e só agora vão poder tomar Imosec depois de contarem histórias escabrosas. As histórias de hoje vão fazer o maníaco do parque parecer um menininho fofinho, bonitinho pra casar com sua filha. Teremos o escritor e amedrontado Daniel Massal, com a história da menina que foi exorcizada depois de usar um crucifixo como direi, um vibrador. Também teremos o mergulhador e cagão Rafael Camargo contando um relato dos corpos d'água no inferno. Vamos ouvir também o relato do ex-SWAT e todo mijado Mike Baguncinha, comandante Falcone, contando sobre sua aventura amedrontante durante uma invasão. Acertei? Tranque suas portas, acendam suas luzes e joguem suas mãos para o céu. Agradeça se acaso tiver... Oh, não, pera. Porque está começando mais Histórias tenebrosas para contar em volta da fogueira. Bem-vindos à Floresta Tenebrosa. Quem quer começar? Posso começar. Bom, meu nome é Rafa Camargo e a minha história é um trauma infantil. A minha história é na verdade, o único trauma infantil que eu tenho. Porque eu não sou um cara que acredita muito ou desacredita. No sobrenatural? No sobrenatural, exato. Tá. Então, racional. Eu procuro levar as coisas para um lado um pouco mais racional. Então, mesmo quando acontece uma coisa muito maluca na minha vida, assim, eu sempre procuro uma explicação um pouco mais racional ali, né? Até, inclusive, pouco tempo atrás eu estava editando um vídeo de um filme de aliens e tal, e meu computador deu um pau muito estranho, que nunca tinha acontecido, exclusivamente na parte que apareciam os bichos. E eu fiquei meio bolado, mas eu, assim, não pensei muito sobre. Então eu levei pro lado de, deu um glitch, deu azar de ser nessa parte, exato. Então eu procuro não pensar muito nela, porque é uma das poucas histórias que eu não tenho explicação. Eu não sei o que aconteceu, então eu só não penso muito. Bom, eu tinha uns 8 anos, na verdade tem que voltar uns 2 anos ainda. Eu tinha uns 6 anos, quando eu e meu melhor amigo da época, né, um moleque que estudava comigo, que eu não vou dar o nome dele, mas a gente tava num jantar de Natal na família dele, era muito próximo mesmo, as duas famílias, né? E aí, infelizmente, rolou uma infelicidade, que a avó dele, a gente pediu uma pizza, né, e era uma noite antes do Natal, e a avó dele tropeçou e faleceu, bateu a cabeça no degrau da escada e faleceu lá. Cara, que morte. Foi bem sinistro, bem zoado. Eu lembro que meu pai me buscou e, assim, eu não vi muito do pós, assim, né? Então, não fui em velório, não lembro de nada, mas, pô, continuamos super amigos. Inclusive é meu amigo até hoje, né? E eu continuei indo pra casa dele, dormindo lá, jogando videogame e tal. A gente comprou o PlayStation 2 junto, a gente jogava todos os jogos junto e tal. E aí um dia, cara, uns 2 anos depois, aí eu já tinha uns 8 anos, foi quando começou a ficar estranho eu ir dormir lá, né? Porque a gente jogava tal até tarde, e aí na hora de dormir, ele começava
ele começava a fazer muito barulho, assim. E aí ele sempre estava meio inquieto, assim. E é algo que não acontecia antes do ocorrido com a avó dele, né? Então a gente era bem pequeno, mas a experiência e a maneira com que eu lembro que aconteceu exclusivamente nessa noite, é importante vocês entenderem um pouco do antes também, né? Todas as vezes depois do ocorrido que eu continuei indo dormir na casa dele e tal, molequinho, rolava umas movimentações durante a noite, assim, que não rolava antes, sabe? Então, era muito comum ouvir uns barulhos, eu ouvia uma movimentação na cozinha de madrugada, assim, né? Mas ele sempre do lado, na cama dele, eu deitado no colchão no chão, então nada demais. Até que, cara, em uma das noites, que foi uns momentos bem emblemáticos que teve assim, né? Eu tava deitado e aí ele se levantou e foi pra cozinha, né? E aí quando ele voltou com 2 copos de água, 2 copinhos de vidro de água, e ele colocou na cabeceira do lado da cama dele. E eu fingi que tava dormindo, assim, não perguntei nada, né? Dormi e tal, no dia seguinte acordei, os 2 copos vazios, e até aí tudo bem. Assim, eu só achei estranho a conduta do cara subir com 2 copos, assim, e não uma garrafa, sabe? Tipo, ele subiu com 2 copos, né? Estranho, mas beleza. Outros dias foram se passando, em outros momentos, isso que eu tô contando pra vocês, assim, é tudo história muito separada. Eu dormi na casa dele às vezes de sexta-feira, depois só no mês seguinte, então as coisas foram acontecendo. E aí, durante o dia de uma das outras vezes que eu tava na casa dele, a irmãzinha mais nova dele, ela começou a fazer comentários de que ela tinha que conversar com a vovó. Então ela soltava essas, assim, eu tenho que contar pra vovó o que aconteceu na escola hoje, que eu tenho que contar pra vovó e tudo mais. E na minha cabeça, cara, eu nunca nem imaginei nada que não fosse a outra avó materna, tá ligado? Eu só falei, beleza, né? Deve ser a outra avó, porque a avó paterna que eu conhecia já era, né? Foi de vez. Bom, até que em uma das outras noites... Por quê? Uma outra noite, né? Eu tava deitado, dormindo de novo. E aí ele levantou e ele falou que ia pegar água. E aí eu lembrei da última vez que eu tinha visto os 2 copos e falei, mas por que você tá indo buscar 2 copos toda vez? Aí ele falou assim, quer vir ver? Eu lembro que eu tava com medo, mas na hora acho que eu não quis pagar de bundão, sabe? Falei, vamos. E aí a gente desceu. Cara, no que a gente desceu, começou a me dar um gelo na espinha, assim, descendo. Era uma escada de caracol, assim, né? E começou a me dar um gelo na espinha estranho, cara, que eu não sei o que rolou, assim. Eu tava com medo. Não, literalmente, é frio, assim, comecei a sentir muito frio. Literalmente, eu comecei a sentir muito frio. Ô, Marcelo, e tem uma relação, né? Tem sim. Tem uma relação? Suga a energia térmica. Eu já vi vários relatos que realmente fica mais frio o ambiente. Fica. É mesmo? Fica assim. Então, mais uma informação que eu não sei se eu gostaria de ter descoberto. Às vezes é cheiro, né? Cheiro forte, às vezes é frio. Eu comecei a sentir muito frio, e aí eu lembro que eu falei pra ele que eu ia pegar a coberta, né? E aí eu voltei. Na hora que eu voltei pra pegar a coberta, me deu muito medo e eu não quis mais descer. E aí eu fiquei coberto e eu lembro dele conversando com alguém lá embaixo. Eu lembro de ouvir ele conversando com alguém lá embaixo e eu lembro de ter ouvido vó. Tá. Não tanto, né? Porque, assim... A avó que tinha morrido? Eu não tinha nenhuma outra em casa. Tinha outra avó? Não tinha nenhuma outra avó em casa. Nossa. E aí eu lembro dele ter falado vó. E aí a hora que ele subiu, eu tava com muito medo e coberto, e ele subiu com os 2 copinhos de novo, e aí eu perguntei, porque eu ia perguntar pra ele lá embaixo o porquê dos 2 copos, né? Mas aí eu perguntei pra ele a hora que ele subiu. E ele falou, eu trago 2 copos porque minha avó dorme aqui comigo. E ela gosta de tomar água à noite. Cara, eu sei que assim... Ele deixou uma na cabeceira? Ele deixava as 2 na cabeceira, e as 2 acordavam vazias, assim, sabe? Todas as noites, cara. Só que depois que ele mandou essa noite, eu não lembro se eu dormi ou se eu não dormi, mas eu lembro que eu fiquei muito assustado. E eu voltei pra casa dos meus pais em choque no dia seguinte, e eu fiquei, sei lá, cara, fiquei uns 6 meses sem dormir na casa dele depois dessa, morrendo de medo, né? Muitos anos depois, se passaram, ele é meu amigo até hoje. E aí eu perguntei pra ele, isso faz pouco tempo, cara, faz uns 3 anos que eu falei pra ele, falei, você lembra aqueles papos da tua avó lá, que você pegava 2 águas, loucão, mano, o que era esse negócio aí? E ele falou que ele via, que ele e a irmãzinha mais nova dele, eles continuaram vendo a avó, porque a avó morava lá, importante esse detalhe, né? Eles continuaram vendo a avó e que a avó perguntava da escola deles, como que eles estavam, meio que continuou cuidando deles por muito tempo, e a avó dormia no lugar que eu dormia, quando eu tava indo dormir lá de visita. Você nunca sentiu alguma coisa estranha? Cara, não, pra falar a verdade, não. Mas por isso que eu comecei dizendo que, assim, essa história me deixa meio bolado, porque eu
não é que, de novo, não é que eu não acredito nas coisas, nem que eu acredito, mas não tem explicação racional para um negócio desse, tá ligado? Então você tem que recorrer um pouco ao externo, sabe? E ele fala que ele viu ela por uns 2, 3 anos depois do ocorrido e que depois parou naturalmente. Tem essa coisa no astral da criança tá mais mais atenta, né? Atenta a essas sim, coisas. Sim, ela consegue perceber coisas que a gente não percebe, animais também. E por que os pais talvez não? Os pais dele não viram? Então, mas parece que passa uma idade e deixa de ver aqui, os amigos imaginários, né? Exato, a gente imagina amigo imaginário, exatamente. Acaba conversando, tudo, e às vezes é uma entidade que está conversando com a criança. Olha que loucura. Essa foi a única experiência muito estranha e que eu não tenho explicação que eu passei. E você, Marcelo, qual que é a tua história? Sou Daniel Mastral. Eu quero relatar hoje para vocês uma experiência que eu tive com possessão demoníaca. Ao longo de 25 anos de ministério, eu só vi 5 casos reais de possessão demoníaca para valer mesmo, que você não tem explicação natural, que não tem nada que você possa colocar. Eu sou muito racional também, eu pondero bastante. Sem uma explicação racional, você já descarta que não é possessão. Sim. Nesses casos, não tinham. Você vai relatar. Não tinha. Teve muitos casos que eu fui que eu vi que não era, né? Às vezes é fingimento, às vezes fingimento, problema mental. Sim. Mas esse caso me chamou a atenção. Eu nunca contei isso daí porque é uma coisa que me perturba um pouco. Eu só conto um dos relatos, né? Esse eu evito falar. Mas vou aproveitar o ensejo aqui. Eu recebi um e-mail de uma família muito pobre. Você percebia que até a narrativa, a forma de escrever era muito simples, né? Um vocabulário muito pobre, cheio de erro gramatical, e dizendo que moravam numa cidade de Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. Eles eram caseiros, né, de uma fazenda, num canavial, né, onde tinha plantação de cana. E os donos da fazenda apareciam muito esporadicamente, mas eles tinham uma filha, na época com 16 anos de idade, que eles acreditavam estar possessa por uma entidade maligna. Às vezes ela se metia nos canaviais, ficava um dia inteiro fora, aparecia de noite, toda machucada, né? Tinha atitudes estranhas, mudava o tom de voz, tinha uma força sobrenatural e falava, às vezes parecia que estava falando com outras pessoas, mas falava em outros idiomas, fluentemente outros idiomas. Então eles pediram inicialmente ajuda para quem? Para um padre. E assim, a Igreja Católica tem critérios muito pontuais, né? Tem padres exorcistas na Igreja Católica que são nominados, tem que ter autorização do bispo da região, né, da diocese, e esses padres fazem cursos, né, para exorcismo e vão lá para o Vaticano. Normalmente o curso é feito lá. E tem algo chamado também dentro do catolicismo do advogado do diabo. Então é um padre especializado nessa questão do exorcismo, só que ele vai investigar se aquele exorcismo ele é real mesmo ou não. Então ele vai querer laudo psiquiátrico, vai ver laudo terapêutico, ele vai querer provas factuais. Você grava no momento, tá tendo possessão? Você grava, manda a gravação pra gente, vai pra perícia para ver se aquela gravação pode ser, tem efeitos especiais, alguma coisa ou não, para ver se aquilo é legítimo, é verdadeiro ou não, não é? E essa família relatou para mim que foi um padre exorcista e que começou quando tem várias orações, né, dentro do dogma católico, e quando ele entrou na oração do exorcismo, né, ele foi empurrado literalmente para fora do quarto e a porta bateu. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, puxa vida, a Igreja Católica é super criteriosa, né? E eu falei, o padre voltou? Aí falou, não, o padre não voltou mais. Aí eu falei, uau, então o negócio é complicado. E aí me falaram, então, eu ouvi falar de você, né, Daniel? Você poderia vir? Aí eu falei, fiquei meio preocupado com aquilo, porque foi pro Sertãozinho, é longe, né? Mas busquei a Deus, fui. Assim, eu pretendia chegar de dia, né? Porque eu não queria chegar de noite, né? Por razões óbvias, né? Então, eu fui com o veículo, mas assim, teve acidente na estrada, caiu o caminhão, então demorou, acabei chegando, né, já anoitecendo, por volta de 6h30, 7 horas da noite. E estrada de terra até chegar chegar numa casa muito simples, muito humilde, né? As pessoas muito humildes, muito simples mesmo. E eu notei que tinham 4 homens na casa. Tinha a mulher e 4 homens, né?
fortes, né? Um era o pai da menina e os outros 3 eram ajudantes, né? Tinham trabalho na fazenda também. E eu perguntei, por que tanta gente, né? Falei, tô aqui, precisa, né? Para segurar ela é muito forte. Fosse de 3, 4 pessoas. Muito forte. Aí entrei no quarto, ela estava deitada na cama, parecia que estava dormindo, né? Cabelo comprido, preto, estava com uma camisola, pele clarinha, branca, né? Olho bem escuro, né? Um castanho escuro. Lembro bem da fisionomia dela, poderia descrever, se soubesse desenhar, escreveria em detalhes. E parecia dormindo, né? E frágil, sabe? Magra, assim. Falei, por que pessoas assim tão grandes, né? Para segurar uma menina dessa? E peguei, toquei nela, né, para ver se ela tava, acorda, né, falaram o nome da menina, eu vou preservar, chamei ela pelo nome, né, falei, olha, eu quero conversar com você, meu nome é Daniel, vim aqui para conversar com você. E, de repente, lentamente ela olhou nos meus olhos, né, e fixou o olhar no meu olhar, né, até então, né, eu pensei, talvez esteja querendo me intimidar, às vezes é coisa de adolescente, né, de 16 anos. E eu perguntei, qual é o teu nome, né? E falou um outro nome, que não era o dela que eu tinha chamado. Senti a sala ficando mais fria, senti realmente esse ambiente mais frio, né? Os homens já se posicionaram para, segurá-la, contê-la. Eu pedi força para Deus, falei, Deus, me dá uma estratégia, me diz o que eu tenho que fazer, porque ela olhou bem fundo nos meus olhos e disse que você não tem autoridade para mim, você não tem poder para me derrubar. É um padre exorcista aqui, botei ele para fora, nós somos muitos aqui. Mais de um demônio. Era mais de um, né? E quando falou nós somos muitos, a porta bateu, estava aberta do quarto, bateu com muita força. Eu tomei um susto, natural, todo mundo tomou susto, né? Somos muitos aqui, como se fosse uma validação daquilo. E não tinha corrente de ar, eu sou racional também. Isso com a voz dela? Tudo isso com a voz dela? Ela falando com a voz dela inicialmente, nesse momento com a voz dela, não tinha alterado a voz, nada. Falou com a voz dela, calma, nós somos muitos aqui. E aí de repente quando ela falou, somos muitos aqui, bateu a porta. E eu procurei se havia uma janela aberta, ou se havia alguma corrente de ar, alguma coisa, e não tinha. E então me aproximei mais dela, sentei na cama, né, peguei na mão dela, suavemente, né, falei, olha, você acredita em Deus, né? Existe uma força maior, o que você fez? Porque você fez alguma coisa para atrair isso para você, né? Aí de repente mudou completamente a fisionomia, tem músculos faciais e a gente não tem controle, mudou a expressão facial, né, retesou, o olho ficou midiático, aumentou a pupila, totalmente dilatado, só fica assim quando você está morto, né? Ou quando você põe aquele dilatador, você vai no oftalmo, né, e dilata a sua pupila, completamente dilatado, e usou um timbre de voz, confesso, muito grave, muito diferente, e falou um idioma diferente, mas eu conhecia algumas palavras daquele idioma, né? Parecia o quê? Aramaico. Jesus. Na época de Cristo, né? E eu não compreendo profundamente, mas uma palavra ou outra eu compreendi. E era como se estivesse lançando uma maldição contra mim. Meu Deus, né? Do céu. E reuni toda a fé que eu tinha, né? E falei para ela, olha, em nome de Jesus, saia dela, abandone esse corpo. Pensei que aquilo ia fazer efeito, porque eu falei com fé, falei de verdade, eu levei óleo de unção até, né? E tinha óleo de unção na minha mão, toquei nela, né? E falei, em nome de Jesus, sai dela. Ela olhou pra mim, deu risada, zombou da minha cara, mordeu o lado, começou a sair sangue. Com aquele sangue, ela fez um desenho no peito, né? O mesmo que fizeram na minha mão. Que é o quê? É um símbolo satânico, né? Um símbolo satânico. Aí falou assim, filho do fogo, né? Me chamou dessa maneira. Eu falei, zombando, filho do fogo, você não tem poder contra mim. Porque você tem muitos pecados. Eu falei, não, meus pecados estão confessados, estão perdoados, você não tem autoridade sobre a minha vida. Ela olhou para mim, né, e você tem, falou, tá, você confessou todos os seus pecados? Eu falei, que eu me lembro, sim, eu confessei. Né, ela pegou, olhou para mim e falou assim, eu não vou sair dela. Né, ela deixou eu entrar. Né, tenta me expulsar, usa até o Deus aí, né. E aí eu falei de novo, em nome de Jesus, né?
né, pelo sangue do Cordeiro, né, sai dela. E ela pegou a mão, pegou e falou, tenta mais uma vez. E eu pensei, não vai fazer isso, né, não vai fazer isso. E eu peguei e falei de novo. Então, em nome do Todo-Poderoso, do El Shaddai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor se acampem aqui ao nosso redor, me protejam, me guardem e guardem essa menina, não sei o que ela fez, mas não permita que cause nenhum dano nela. Ela pegou, quebrou o dedo, quebrou na minha frente. Senti o estalo, fratura exposta, eu vi o osso do dedo para fora. E a feição, eu queria saber isso. Nada, sem assim, nem reagindo? Sem nenhuma expressão de dor, nada. Ela pegou outro dedo, né, e falou, tenta expulsar outra vez, né, chama o teu Jesus, né, tenta expulsar outra vez e ela vai perder mais um dedo. Aí, sinceramente, eu não tive coragem. Eu falei, essa entidade é muito forte, eu acho que eu não me preparei adequadamente. Aí eu falei com a entidade, né, chamei pelo nome que havia dito que era, né, chamei a entidade pelo nome. Eu falei, você... Esses nomes têm poder? Você saber o nome é o tipo de poder sobre essa entidade ou não? Não necessariamente, mas eu chamei pelo nome que havia dito para mim. E eu falei, você pode me dar 24 horas, eu volto aqui amanhã. Deixa ela em paz, não toca nela, não faça mal para ela, amanhã eu volto. Riu, zombou, me xingou e falou assim, se você não voltar amanhã, né, ela vai morrer. Aí eu saí, fui até Ribeirão Preto, que era mais próximo, né, de Sertãozinho. Me hospedei no Hotel Ibis. Eu ia comer alguma coisa, pensei, não, acho que eu tenho que ficar em jejum. Passei a noite em oração, falei, e tentando refazer os passos, o que será que eu errei? Posso perguntar o porquê do jejum? Tem um motivo específico? Sim, a Bíblia diz que certas castas só saem mediante jejum e oração. Os próprios discípulos de Jesus tentaram certa vez expulsar um demônio e não conseguiram. Discípulos de Jesus, andavam com ele. Enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, né? Exato, jejum. Então Jesus fala, certas castas só saem mediante jejum e oração. Então é necessário jejuar para purificar. Você mortifica a carne e fortalece o espírito. Então eu falei, ok, eu só vou tomar água, né, me manter hidratado, e orei a noite inteira, né, busquei me consagrar, me preparar, pedi ajuda de anjo, enfim, reuni toda a minha fé e fui cedo. Só que quando eu cheguei lá, os pais me receberam, né, que bom que você voltou, eu tinha receio que você não voltasse, porque o padre exorcista não voltou. Que bom que você voltou, seja bem-vindo, você quer comer alguma coisa? Eu falei, não, estou em jejum. Cadê a menina? Ela saiu. Ela de vez em quando faz isso, ela sai e se embrenha no canavial, né, e às vezes fica dias fora. Ela chegou por volta de 11 horas da noite, né, machucada, arranhada, esse meio canavial, cheirando a urina, né, e passou reto por todo mundo como se nem que não existisse ninguém na sala, entrou no quarto, deitou na cama, olhou na minha direção, você vai continuar? Sentei na cama de novo e fiquei pensando o que fazer. Eu precisava de uma ajuda, precisava de alguém que orasse comigo. Eu falei com a família, falei, vocês sabem rezar, né? Fizeram de cultura católica, né? Aí sim, então rezem. Né, vocês sabem, começaram a rezar o Pai Nosso, né? Então, ok, uma oração modelo que Jesus ensinou. Mas aquela entidade não teve nenhuma reação àquela oração, né? E já tinha ungido antes, só que agora eu estava em jejum. Então eu acreditei, no fundo do meu coração, acreditei, agora Deus vai me conceder um poder especial, porque não vem de mim, vem dele, ele que pode. Eu vi o dedo dela ainda, sabe, tão infeccionado, piorou mais ainda, sabe, a infecção, pus, tudo, o mesmo dedo, ela ficou o dia todo fora, cheirando urina, tudo. Os pais, dentro da cultura deles, eles acreditavam muito no poder do crucifixo. Então tinha crucifixo assim, vários pontos do quarto, né? Alguns eu reparei que estavam invertidos, né? Da noite anterior, estavam invertidos na parede, estavam de ponta cabeça. E eu perguntei, alguém mexeu? Falou, não, ninguém mexeu. A gente nem tinha reparado naquilo, né? Mas eu reparei. E aí... Significa alguma coisa?
É um deboche? É um deboche. Quando eu olhei para a menina, ela olhou exatamente para o crucifixo que estava de ponta cabeça, o único, havia vários, não sei, uns 20 talvez. Ela olhou exatamente para aquilo, olhou para mim com aquele ar de deboche de novo, né, e pegou de novo o dedo e falou, continue. E eu peguei e falei, Deus me ajuda, dá sabedoria, dá força, eu não posso, mas tu podes, né? E peguei e toquei o coração dela, né? Toquei a mão no peito dela e falei, entra com teu amor, invade com teu amor essa vida, né? Eu não sei o que ela fez, o que afastou, mas o Senhor morreu por ela. Livra essa menina. Eu senti muita pena dela, sabe? Uma compaixão muito grande, porque ela estava sofrendo, os pais estavam sofrendo, ela estava magra, ela não comia, né? Então, eu tive muita compaixão, muito amor por ela, eu senti uma onda de amor em mim. E eu toquei no coração dela e falei que ela possa sentir esse amor, né? Esse acolhimento, esse abraço, sabe, esse poder divino, esse poder do sagrado, que é o Criador que fez todas as coisas. E fui falando, eu estou falando para vocês o que eu estava pensando, mas eu verbalizando isso, né? Verbalizando isso e falei, Deus que fez os céus e a terra, Ele fez cada estrela, né? Sabe, seja lá qual for essa entidade, ela não é maior que ti, não é maior que o teu poder, não é maior que a tua graça, não é maior que o teu amor, não é maior, não é mais poderosa que os teus anjos, né? Sabe, que volte para as trevas, que vai para o local onde Jesus determina, sabe, mas deixa essa menina em paz, não toca mais nela, não machuca ela, né? E com a mão no coração, e ela ficou imóvel, não se mexia. E comecei a fazer uma oração minha, né? Não um modelo, assim, só pedindo, Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu amor, que ela sinta a tua presença, que teus anjos estejam aqui, então que a luz inunde esse local. Ela fez um olhar diferente para mim, ela olhou através dos meus olhos, é difícil de explicar isso, é como se enxergasse minha alma, e falou, eu vejo pureza em você, mas você ainda não tem autoridade. E aquilo me deixou meio confuso, e eu respondi, sim, eu não tenho autoridade. A autoridade não vem de mim, a autoridade vem do alto, vem de Deus, vem do Criador, vem do Eterno, do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Eu não sou nada, eu sou pecador, eu erro, eu falho, mas aquele que está em mim é maior do que aquele que está aqui, diante de mim. E nessa força eu reivindico, né, pela força do Cordeiro e pelo poder de Deus, do Criador dos céus e da terra, eu peço em nome de Yeshua HaMashiach. Quando eu citei Yeshua HaMashiach, aquela entidade ficou brava, e os homens tiveram que segurá-la. Aí me deu um clique, falei, é verdade, sabe? Pensei, não falei, mas pensei, na época de Jesus não tinha letra J, não existia letra J, tanto é que Pilatos coloca Inri na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, não era nem o Y, a gente fala Yeshua hoje, escreve com o Y, né? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então, qual Jesus que era? Né? Eu não estava sendo específico naquilo, porque Jesus era um nome comum na época, assim como José, como Maria, nomes comuns. Então, falar em nome de Jesus estava muito vago, né? E aí eu entendi esse princípio como, sei lá, posso chamar de uma revelação na hora, um entendimento que Deus me deu ali, né? Falei, em nome de Yeshua HaMashiach, o verbo que se fez carne, Ele que vestiu a nossa pele, veio aqui para nos resgatar, né? O Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, que morreu por nós, que o sangue dele estabeleceu uma nova aliança, novos valores. É esse que eu falo, é esse Yeshua HaMashiach. Sai dela em nome de Yeshua HaMashiach. E aquela menina ficou mole, como desfalecida, né? Morta. Eu pensei, meu Deus, agora matou a menina. Senti a pulsação dela, tinha pulsação, então estava viva, mas ela estava inerte, mole, completamente mole o corpo,
E eu não conseguia deixar de prestar atenção no dedo, que estava infeccionado. Eu falei, Deus, não tem um médico aqui perto para vai ter que amputar esse dedo. Eu estava preocupado com aquilo e também não sabia se a entidade estava fingindo ou não. Ela ficou neta e aparentemente dormiu. Eu falei, vou dormir aqui nessa casa com vocês, vou dormir aqui também. Vamos ficar todo mundo no quarto. Mas eu não consegui dormir direito. Eu acho que devia ser por volta de umas 5:30 da manhã aproximadamente. Pedi para abrirem as janelas, para entrar um pouco de luz no quarto, né? Eu pude reparar melhor no semblante dela. Não tinha mais aquele semblante diferente, sabe? Era aquele rosto de menina mesmo, puro, angelical. Eu sacudi um pouco ela, né? E ela acordou. Ela estava realmente dormindo. Ela acordou e perguntou: quem é você? Eu, não importa. Eu falei assim. Ela não se lembrava disso? Não sabia quem ela era. Quem é você? O que você está fazendo aqui em minha casa? Eu falei assim, não importa. Sou Daniel. Eu vim aqui porque seus pais pediram. Você não estava muito bem. O que você fez? Eu cometi um grande pecado. E eu falei, qual foi esse pecado? O que aconteceu? Porque havia uma entidade poderosa em você. Ela não está mais aqui. Eu não senti mais a presença daquela entidade ali. Na verdade, eu senti uma onda de amor muito gostosa, muito calorosa, acolhedora, indescritível, né? E orei por ela de novo, né? E ela começou a chorar muito e falou: cometi um pecado muito grave, Deus nunca vai me perdoar. Aí eu falei: menina, você não me conhece, eu cometi pecados piores que o seu. E Deus me perdoou. Então, tenha certeza, nosso Deus é amor, né? E ela falou: não, eu vou para o inferno. Na cabeça dela, aculturado, talvez, alguém deve ter falado muita coisa para ela disso. Eu falei: o que você fez? Ela teve vergonha de falar na frente de todos, ela pediu para saírem todos, ficou só eu e ela no quarto. Ela disse que uma vez, ela andando pelo canavial, ela viu algo que parecia um feitiço, né? Alguém fez uma boneca assim com palha, né? E ela gostou daquilo, achou bonito, mas ela via que era uma coisa ritualística, sabe? Tinha vela, tinha aquelas coisas para um despacho, né? E ela levou aquela boneca para casa, e a partir do momento que ela trouxe aquela boneca para dormir com ela na cama, ela pegou o único crucifixo da casa e usou aquele objeto para um ato de profanação. E eu falei: por que você fez isso? Eu falei: não sei, eu tive vontade de fazer isso. Eu falei: e cadê essa boneca? Onde está essa boneca? Ela está aqui nessa casa ainda? Ela falou assim: sim, eu escondi ela, está embaixo da minha cama. Ela estava assim, no estrado, sabe? Entre o colchão e o estrado. Aí tiramos o colchão, a boneca estava lá, botamos fogo naquela boneca, oramos, pedimos perdão a Deus. E como que era a boneca? Era feita à mão, assim? Com um pedacinho de palha mesmo? É palha mesmo, mas assim, uma coisa artesanal, né? Mas não... Tinha alguma coisa rústico. Tinha alguma coisa maligna nela, então. Tinha alguma coisa maligna, né? Haviam 2 varetas principais e o resto tinha palha, assim, né? Tinha um pouco de cabelo, mas não era feito como se fosse de milho, né? Como se fosse alguma coisa parecida com milho, o cabelo. Não, embora não houvesse, eu não vi plantação de milho ali, eu só vi cana, não, mas parecia milho. E aí queimamos a boneca, até demorou um pouco para queimar, mais do que o normal, que eu imaginava. Jogamos bastante álcool, tudo, e pedimos perdão, né? E ela pediu que eu não falasse isso para os pais. Eu falei: ok, vou guardar seu segredo, fica eu, você e Deus. Pedi para ela confessar para Deus isso. Ela está falando para mim, mas fala com Deus agora. Fala do seu jeito, da sua maneira. E ela, da maneira dela, ela falou com Deus. Falou com Deus, ela pediu perdão. E eu falei: e agora? Quando ela terminou a oração, ela chorava muito. E eu falei: você se sente perdoada, filha? Ela falou assim: sinto. E ela chorava mais ainda: como que Deus me perdoou, né?
Falei, porque Deus é maravilhoso, Deus se perdoou, né? Hoje você tem uma nova vida, né? Você tem uma vida grande, maravilhosa, extraordinária pela frente, sabe? Que besteira que você fez, você não faça mais isso, não faça mais isso. Ela preocupou seus pais, tudo, e agora vamos cuidar desse dedo, né? Levamos até Ribeirão Preto, num posto de saúde, eles não tinham convênio médico, para ver se havia como consertar. Havia muito pus ali, né? Então, assim, demorou um bom tempo, eu até fiquei preocupado. Ficamos orando ali por ela para que não precisasse amputar o dedo, né? Ok, eu saí, me despedi, depois entrei em contato com a família para saber como é que ela estava, se o dedo estava bom. Depois, numa ocasião, ela mesma me escreveu, né? Do jeito dela, você vê que cheio de erros e tudo, mas o jeito dela e falou que a mão dela estava boa, que ela já conseguia até desenhar, nunca mais me senti assim suja, né? Então mudou minha vida. Ela falou, sou muito grata a você, o que eu posso fazer para te retribuir? Para mim nada, você retribui para Deus. Você tem uma vida daqui para frente, você tem uma vida diferente, né? Você tem uma vida com Deus, você ora, você fala com Deus, Ele te escuta em qualquer lugar, não importa como você fale, aonde você esteja, Ele está em todo lugar. E eu fiquei muito feliz com aquilo, agradeci muito a Deus, foi uma lição para mim. Uma lição, porque algumas entidades, eles são, sim, precisa do jejum, mas são muito legalistas, né? Então tem que ser mais específico, né? Jesus é muito vago, né? Sai do nome de Jesus. Aí eu entendi, puxa, é verdade, né? Qual Jesus? Que Jesus que eu estou falando? Eu não fui específico. A gente escuta muito isso e repete esse padrão, né? E foi quando eu falei Yeshua HaMashiach, então mudou tudo, mudou tudo. E essa foi essa experiência. Isso eu nunca contei para ninguém. Até hoje, quando eu lembro, me perturba um pouco. Eu escuto o estalo. Meu nome é Comandante Falcone e vou falar do atentado que aconteceu no SBT. Aí a única coisa que eu teve lá, eu tava apresentando, o Danilo, e do nada o segurança chegou falando que ia ter um atentado, uma invasão ao SBT. Aí beleza, começou a aparecer um programa na TV, na minha frente ali. Aí eu fiquei ali, tranquilo, do nada os bandidos entram com uma metralhadora e com pistola, falando que ia matar todo mundo do SBT. A única coisa que eu fiz é levantar da poltrona e avançar em um dos bandidos, mobilizando os bandidos. Mobilizei um e derrubei. Esse que eu derrubei, deu girar a perna, derrubei mais dois na pancada. Nossa. Aí de mobilizar ali, terminei de mobilizar os três, levantei pra mobilizar o outro. Aí eu chutei a poltrona, deu chutar a poltrona, eu descontrolei e caí no chão. Atrás ou na frente? Eu caí atrás, que é atrás da mesa. Sei. Que é a mesa lá do Danilo. Dali eu caí ali e falei assim, se eu levantar aqui, vou bater minha cabeça na beirada da mesa, vou machucar. Então eu vou fazer uma coisa. Eu pensei sem falar. Vou desmaiar aqui pra eles parar com essas palhaçadas. Desmaiei lá, aí todo mundo, segurança, a equipe toda foi lá me acudir. Você desmaiou por isso aqui? Sim. Pra acabar com aquela armação. Você já tinha percebido que era armação? Já percebi que era uma armação. Aí beleza, eu desmaiei e fiquei tudo tranquilo. Aí veio a equipe médica, a equipe de segurança, todo mundo se salvando. Que até o Danilo arrancou o blazer, rasgou a camisa e foi todo mundo lá me salvar. Quando o pessoal tava lá me acudindo lá, um dos pessoal lá da equipe dele, que é o Murilo Couto, chegou perto de mim, tirou a máscara e falou assim: é uma grande brincadeira, nós estávamos só brincando com você. Eu fechei a mão com vontade de dar umas porradas no meio da cara dele, mas dali eu... não, vou ficar tranquilo, beleza. Mas o sangue subiu. O sangue, meu filho, o sistema nervoso ali estourou, foi todo. Eu falei assim... Você tava armado? Não, a arma ficou no armário lá fora. Eu tava desarmado. Porque o pessoal correu o risco, né? Fazer uma pegadinha dessa, você tá armado. Não, ia tomar... Primeira coisa que você faz E a única coisa que essa aqui, ela tava carregada. Se eu entrasse com ela carregada, eles iam tomar pipoca ali até que falar que chega. Eu não ia ter mais programa dele. Ia acabar o SBT. Ia acabar. Aí daí... do Santos entrar. Não, mas aí, beleza. Fiz lá, fui atendido, foi levado pra clínica, tinha
tive um mini hospital lá dentro, eles me atenderam, fez preparamento médico, tudo belezinha. Terminou ali o preparamento médico, eu voltei assim, que eu voltei meu fôlego, que eu fiquei sem fôlego lá na hora. Voltei o fôlego, voltei pro programa e terminei o programa. Terminando o programa, ele foi e me elogiou de melhor ator principal lá das filmagens. Me deu um troféu e me deu uma cópia de uma farda. Aí dali terminou. É assustador? É assustador. Chegou a hora do enigma. Você consegue solucionar o mistério de hoje? Vai começar agora o jogo. Eu conto uma parte de uma história. Vocês têm que me fazer perguntas e eu só posso responder sim, não e irrelevante. E a partir daí, vocês têm que construir a história inteira pra mim. Tá? Perfeito. Um homem foi encontrado morto em cima de uma árvore com uma roupa de mergulhador. Uma roupa de mergulhador? Em cima de uma árvore? Em cima de uma árvore com roupa de mergulhador? Tava próximo à praia? O corpo tava recente? Se ele tinha morrido há pouco tempo? Sim. Há pouco tempo? Tinha piscina por perto? Não. Lascou! Ele só tava com a roupa de mergulhador? Ele tava com cordas ou algo do tipo? Só roupa de mergulhador? Só roupa de mergulhador, sem cordas. Tinha um cilindro atrás? Sim. Tinha um cilindro. Ah, ele tinha um cilindro? Sim. De oxigênio, tá. Ele foi assassinado? Não. A morte dele foi acidental? Sim. Antes de acontecer o acidente, ele tava mergulhando? Ele tava no ato de mergulhar? Sim. Eu não sei o que fazer com isso. Não tinha praia perto. Eu já tava achando que você tinha descoberto. Mas não tinha praia. Peraí, não fecha. Pode ser em lago. Não tinha praia, não tinha... Pode ser um lago. Tá. Era num lago? O quê? Reformula a Ele pergunta. estava mergulhando num lago? Sim. Aí, ó. Também não sei muito o que fazer com isso. Ele foi parar em cima da árvore, meu Deus. Ele planejou em sair da água? Não. De maneira alguma. Ele chegou a mergulhar no lago? Sim. Pô, você é detetive, você tem que ajudar. Como é que ele vai parar em cima Como que da um árvore? mergulhador foi parar em cima de uma árvore morto? Já viu isso? A árvore estava próxima ao lago? Sim. Isso é interessante. Vamos relembrar agora a história, o que a gente já sabe. Tá. Ele tava mergulhando. Um homem mergulhava num lago. Sim. Equipamento de mergulho, cilindro. Isso. Estava em cima de uma árvore e foi um acidente. Tem mais algum envolvido nessa história? Assim, do momento em que ele mergulhou até ele ser encontrado na árvore, tem mais uma pessoa envolvida? Sim. E foi acidental. Sim. Antes de cair na árvore, ele tava voando? Assim, ele tava num helicóptero? Ele tava em algo do tipo? São várias perguntas. Tá. Não, me ajuda a formular. Pera lá. Tô imaginando que ele tava na água, aí aconteceu alguma parada. Então vamos lá. Tá. Perguntas. Aconteceu algo no lago que obrigou ele a sair? Não. Não? Ele sair de própria vontade? Ele parou de mergulhar? Não? Ele chegou no lago. Teve um e terceiro elemento, você disse, né? Esse terceiro elemento, ele era um piloto de helicóptero? Sim. Ele era um bombeiro? Sim. Então ele foi resgatado? Talvez? Não. Por que ele chamaria bombeiro? Ele ia resgatar alguém? Não. Ah, boa. Não. Ó, você já sabe bastante coisa. Um mergulhador estava mergulhando num lago. Havia um bombeiro pilotando um helicóptero na região e de repente ele aparece em cima de uma árvore morto, o mergulhador. Puta, já sei. Tava tendo um incêndio? Sim. Então o bombeiro foi pegar aqueles bagulho de baldão assim, pegou ele. E pegou ele Puta que Pegou pariu. ele junto. Ele morreu de susto, caiu em cima de uma árvore. Pegando fogo, caraca. Nossa, Meu, que até que zica, matou cara. rápido. Muito azar. Que azar, velho. Mark Murphy assim ao quadrado, né? Por alguém, né? É, E obrigado, Cara, Mike que Baguncinha, loucura. pela ajuda aí. Ajuda moral aí. E agora, para finalizar o quadro, e se for real? E temos Wendel Bezerra narrando esse relato incrível do homem mais rico do mundo.
Eu vou contar essa história uma única e exclusiva vez. Eu estava caminhando pela cidade, só, olhando aquelas ruas desertas. Sou tão azarado que nem consigo encontrar um carro para me jogar na frente. O silêncio sepulcral dos arredores me deixava ainda mais triste e pensativo. A vida estava sendo dura comigo, mas precisava me chutar quando eu já estava na sarjeta. Cruzei a rua só para diminuir o tédio. Abri uma lata de lixo, acho que inconscientemente, para me punir com o cheiro putrefato dos dejetos. Quando olho, vejo algo reluzente. Era uma lâmpada, daquelas de filmes de gênios. Ah, vida desgraçada! Agora quer tirar sarro da minha cara também? Eu pensei. É claro que eu a esfreguei. Gritei de terror, conforme um ser gigante emergia da fumaça. Ele se aproximou de mim e anunciou: Eu sou o gênio desta lâmpada. Já que você me libertou, vou lhe conceder um desejo, mas devo avisá-lo. Pense com cuidado antes de pedir. O terror inicial de repente deu lugar à euforia. Ah, vida maravilhosa! Que bom que você me ama novamente! Falei aos berros. Puta merda, isso realmente tá acontecendo? Pensei comigo mesmo logo em seguida. Sem hesitar, eu disse a ele: faça-me o homem mais rico do mundo. Eu estava desesperado por dinheiro. Tinha vivido toda a minha vida na pobreza. Não conseguia nem me lembrar da última vez em que tive uma refeição decente ou dormi em uma cama confortável. E esta era a minha chance de acabar com toda essa miséria. Seu desejo foi concedido. Amanhã, quando você acordar, será o homem mais rico do mundo. Disse o gênio e, por fim, sumiu. Naquela noite, eu dormi pacificamente. Tive inúmeros sonhos agradáveis. Estava certo de que quando acordasse na manhã seguinte, meu barraco teria se transformado em um palácio. Mas percebi, para minha total consternação, que não era o caso. Eu acordei para me encontrar no mesmo velho quarto bagunçado que me servia de casa nos últimos 3 anos. Eu desabei em lágrimas. Tudo tinha sido apenas uma brincadeira cruel. Eventualmente, eu me controlei e decidi ir trabalhar. Mas quando saí de casa, fiquei chocado com o que vi. Havia corpos espalhados por todas as partes na rua. Todos no bairro estavam mortos. Comecei a andar, abanando as moscas da minha cara e desviando dos corpos. Notei que todos, com exceção de alguns moradores de rua, estavam de verdade mortos. Foi aí então que percebi. Eu realmente era o homem mais rico do mundo. Mas a que preço? Mande seu relato ou alguma história tenebrosa pra nós. O e-mail será na descrição. Beijo no esqueleto e adeus!